Olá, querido estudante! Seja muito bem-vindo à aula de número 3 do projeto preparado da Fundação Matias Machilini. Esta aula é uma continuação da anterior. Lá na aula 2, a gente aprendeu a como converter o número decimal para o formato de notação científica. Hoje nós vamos ver como somar, subtrair, multiplicar e dividir notações. Então pega seu lápis e seu caderno, vamos nessa! Somar e subtrair notações é bem tranquilo. O único requisito que a gente deve seguir é que as notações devem possuir o mesmo expoente na base decimal. Se liga no exemplo aí. Nós temos aqui 1,8 vezes 10 à quinta, somado com 2,4 vezes 10 à quinta. Como falei, para somar ou subtrair notações, ambas as notações têm que ter a mesma base e o mesmo expoente. Nesse caso aqui já está mais fácil, porque tanto uma como a outra tem o expoente 5. Então, basta apenas somar os algarismos significativos. 1,8 mais 2,4, 4,2 vezes 10 à quinta. Outro exemplo. Agora a subtração. 3 vezes 10 elevado a 16, subtraído de 1,5 vezes 10 elevado a 16. Também não tem mistério, porque as duas notações têm o mesmo expoente. Então, a gente simplesmente repete essa base com esse expoente e subtrai apenas os algarismos significativos. 3 menos 1,5, 1,5 vezes 10 elevado a 16. Então, resumindo, se as notações estiverem com o mesmo expoente, muito tranquilo. Repete a base, repete o expoente e opera somente os algarismos. Mas e se as notações estiverem com os expoentes diferentes, como é o caso desse exemplo? 5,12 vezes 10 elevado a 3, somado com 0,24 vezes 10 elevado a 4. Bem, nesse caso, como os expoentes estão diferentes, a gente não pode nem somar nem subtrair. Mas a gente pode, então, manipular a vírgula de um dos dois para que fique igual. A gente viu na aula passada que se a gente deslocar a vírgula para a esquerda ou para a direita, a gente diminui ou aumenta o número de casas lá no expoente. Então a ideia aqui é pegar uma das notações, né, e manipular a posição da vírgula, para que aí a gente possa deixar ambas iguais. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o 5,12 fixo, não vamos mexer nesse número, e manipular a vírgula do 0,24. Manipulando a vírgula uma casa para a direita, eu vou ter que diminuir uma unidade no expoente. Então, se é 0,24 vezes 10 elevado a 4, e eu manipulo a vírgula uma casa para a direita, vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a 3. Agora sim, nós temos as duas notações com o mesmo expoente. Então, a gente pode somar. No caso, aí a resposta, 7,52 vezes 10 elevado a 3. Então, resumindo, você escolhe uma notação para deixar fixa, não mexe nela, e a outra você manipula a vírgula para que fique com o mesmo expoente. Se eu levar a vírgula para a direita, diminui o expoente. Se eu levar a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. Para multiplicar notações científicas, na verdade é mais fácil do que somar e subtrair. Olha aqui o exemplo. 4 vezes 10 elevado a 20, que multiplica 1,5 vezes 10 elevado a 7. Aqui nós precisamos relembrar uma regra da potenciação que é bem simples. Quando você multiplica duas potências com a mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, para multiplicar a notação fica assim. Ó. Você vai multiplicar o algarismo com o algarismo e a potência com a potência. 4 vezes 1,5, 6. E para multiplicar as potências, repete a base e soma os expoentes. No caso, 20 mais 7, e aí está o nosso resultado. 6 vezes 10 elevado a 27. Para dividir as notações, o raciocínio é muito parecido. Se liga no exemplo. 9,3 vezes 10 elevado a 16, que divide 3 vezes 10 elevado a 12. Mesma coisa. Vamos dividir algarismo com algarismo e potência com potência. Mas tem uma única diferença, tá? Na multiplicação, a gente repete as bases e soma os expoentes. Na divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, dividindo 9,3 por 3 dá 3,1 e 10 elevado a 16 dividido por 10 elevado a 12, repete a base e subtrai. E aí está o resultado. 3,1 vezes 10 elevado a 2. E essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça, o segredo para dominar esse assunto é a prática. Então treine, treine e treine. Bons estudos,
Até a próxima aula!